Olá, estamos aqui reunidas mais uma vez no nosso podcast Mood and Books e o nosso propósito aqui é unir o nosso amor por leituras, por livros e compartilhar isso de uma forma despretensiosa, casual, uma conversa entre amigas. Eu sou a Priscila E eu sou a Bruna. e hoje aqui nós escolhemos um livro interessante que talvez vocês já tenham escutado ou lido, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E quem me indicou essa leitura, essa autora e os livros foi a Bruna. Então, graças a ela, eu cheguei até a Colleen Hoover. Eu não me lembro se esse foi o primeiro livro que eu li dela. Talvez eu tenha começado invertido, Eu porque eu acho. encontrei. Eu acho que eu comecei invertido, porque eu encontrei todos os livros na biblioteca da cidade onde eu moro, então acho que o que tinha disponível não era esse aqui, mas aqui está. E nós falaremos um pouquinho sobre esse livro hoje e também provavelmente sobre o filme também, Uhum. né? Que o filme foi lançado ano passado, Bru, o Ano filme. passado, 2024, isso. Aham. É estrelado pela Blake, né? Pra mim, a Serena Eterna Serena do Gossip do Girl. Gossip Girl. Ai, meu Deus, mas, É. mas Cheio de polêmica o filme, inclusive, por sinal. Não só pelo filme por si, mas pela história com a Blake e com o ator que faz o papel de Ryle, que também é o diretor, né? E depois a gente fala um pouquinho também sobre isso, mas temos bastante para eu, falar sobre. então, eu acho que o filme causou muita polêmica, mas eu acredito que o livro também tenha causado polêmicas, Sim. né? Eu acho que tem Uhum. um lado muito crítico que acabou indo pro livro também. Eu não sei se você quer fazer um Pois panorama, é. assim, da Vamos. história, seria legal. Vamos sim. Inclusive, eu quero já deixar um aviso aqui, né? Porque um disclaimer, como diriam, porque infelizmente hoje a gente vai fazer bastante spoiler, porque não tem como falar sobre a história desse livro sem falar também sobre o final, entre aspas, né? O final desse livro, porque se vocês não sabem, esse aqui em cima, ó, é a continuação dele, que é o Assim que Começa, né? Então, vamos acabar falando sobre a parte final desse livro, é assim que acaba, mas não é o final da história, né? Porque a história só termina na continuação, que é o assim que começa. Então, eu acho que é legal a gente começar pelo porquê do nome, né? Como assim que o assim que acaba é o livro um e o assim que começa é o livro 2, né? Eu acho Boa. isso bem interessante para as pessoas que não sabem a história. Esse livro, o número um da sequência, ele se chama É Assim que Acaba, porque justamente é um norte pro cerne dessa história, né? Desse livro, que é assim que se acaba com o ciclo de violência, de agressão. Então, eu, pelo menos, fiz essa leitura para mim, né? E acredito que seja realmente isso, porque algumas falas no final do livro giram em torno disso. Para mim, é assim que acaba, é assim que se acaba esse ciclo de violência, porque a história gira em torno da Lily, ela é a personagem principal nessa história, mas também tem outros dois personagens principais, que são o Ryle e o Atlas. E aí, ao longo da história, ela vai contando, né, como que esses dois personagens se envolvem na vida dela, o que que eles significam para ela. O Atlas, então, é aquele primeiro namorado de época de colégio, primeiro amor, Primeiro né? amor, Então ele tem. É o primeiro amor, não é o primeiro namorado só, não, é o primeiro amor, Tanto que, é o tanto que primeiro. ela tem um. Desculpa te interromper. Não, por favor, vai lá. Ela tem um. O livro é legal falar que, inclusive o filme também, né? Já fazendo um panorama, Uhum, mas ele fica em dois tempos, no uhum. presente e no passado, né? Isso. Então ela vai trazendo as coisas que estão acontecendo de forma atual, no presente, mas daí vai reativando as memórias. Da adolescência dela, que foi nesse momento que ela estava conhecendo o Atlas, que é o Isso. personagem que a Bruna está falando, e é legal que ela faz essa viagem ali ao passado dela, ativa as memórias, através de cartas que ela tinha o costume de escrever para Ellen, a Ellen DeGeneres Show, né, que tem Uhum, nos Estados aham. Unidos, ela é bem conhecida. Então, quando adolescente, ela não gostava muito de pensar numa coisa tradicional de ter um diário. Então, ela inventou Uhum. uma maneira de escrever e manter
enfim, os sentimentos dela ali expostos, como se ela estivesse escrevendo para Ellen. Então ela escreve assim, querida Ellen, e vai contando o que está acontecendo na vida dela, assim, para Ellen, no caso, né? Então isso é bem legal. Achei uma prática incrível, uma ótima ideia para quem às vezes quer um estímulo para escrever. É, E dessa maneira a gente consegue fazer essa viagem ao passado, e é onde tudo começa, assim, né? Dá o contexto da história. Então ela até diz que antes do Atlas aparecer na vida dela, nada de realmente interessante tinha acontecido na vida dela. é verdade. Nossa, tu fizesse bem um panorama bem interessante, realmente, assim. Nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que a forma que ela arranjou de lidar com os traumas da vida dela, que não são poucos, foi dessa forma, porque talvez a questão do diário por si só para ela fosse. Não fizesse tanto sentido, né? Ou fosse alguma coisa muito abstrata. Não deixa de ser um diário também, né? Mas ela arranjou essa conexão com uma outra pessoa, ainda que desconhecida, que ela nunca vá conhecer na vida, mas para dar uma leveza para a forma de colocar aquilo para fora, né? Porque às vezes é difícil para algumas pessoas escrever sobre o que está Exato. sentindo, né? Então eu acho Aham. que isso é bem legal, bem interessante. Mas basicamente o início da história dela com o Atlas é isso, assim, aquele primeiro amor de adolescência. Tem uma série de outras coisas que a gente vai comentar depois também, mas só para puxar o gancho pro outro personagem, o Ryle, por outro lado, ele é a pessoa que ela conhece já depois de adulta, né? Eu não lembro quantos anos ela tem na história, mas eu imagino que Eu acho que é final dos 23. 23. Ah, 23. é nova então. Eu achei que fosse mais, tipo 28 por aí. Mas Não, é enfim, 23 no, 23. no livro e o Ryle 30, e até aí, Hum. pelo que eu li, isso foi uma das críticas que teve deles terem encontrado atores mais velhos Uhum. para fazer os personagens, assim. Mas daí a Aham. Colleen Hoover se posicionou falando que achou positivo, Uhum. para a história ela achou positivo, enfim, Sim. Para não só um. enquadrar também só naquele jovem adulto, que é um novo gênero, né, que existe de Uhum, livros, assim, às vezes limita um pouco para a questão do é, filme, né, para trazer sim. mais visibilidade para o filme. E aí, quando a gente começa a acompanhar a história da Lily com o Ryle, a gente começa a perceber alguns sinais de disfunções em relacionamentos, né? Então, eu acho interessante, assim, começar. É porque eu já li mais de uma vez, tá, esse livro. Então, eu gosto sempre, assim, quando é um livro que eu gosto bastante, me cativa, eu gosto de ler mais de uma vez, porque eu sempre acho que a gente tem outros olhos quando a gente lê pela segunda vez, que a gente presta mais Concordo. atenção nos detalhes, né? E isso foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber, assim, como que. Eu não gosto muito dessa palavra traumas, mas enfim, por falta de uma palavra melhor, vou usar traumas. Mas como que os traumas da vida de infância e adolescência não tratados se sempre dão uma forma de se apresentar na vida adulta, né? E a Lily mesmo, quando era criança e adolescente, viu a mãe dela ser agredida pelo pai, de várias formas possíveis. Então, aquilo era ela convivia com aquilo, tanto que nessa adolescência dela, antes do Atlas entrar na vida dela, ela não tinha amigos, né? Ela tinha conhecidos ali, uma amiga ou outra, que também não eram amigas de verdade, que depois ela, né, acabou descobrindo isso. E aí ela encontrou no Atlas realmente essa figura do melhor amigo, mas também o primeiro amor, né? Uma pessoa que entendia ela, não julgava e ao mesmo tempo se preocupava e fazia esse papel de protetor até o ponto que ele podia, né? Porque ele também era um adolescente. Então, E é importante uhum, falar, linkar, que o Atlas, ele também era um adolescente quando eles se conheceram, uhum, né? Inclusive, eles estudavam na mesma escola. E ela conheceu o Atlas porque o Atlas, ela viu ele a primeira vez, acho que foi da janela do quarto dela para uma casa abandonada, uma casa vizinha abandonada, que ela isso. viu ele, e ela entendeu que ele estava morando ali, né? Então, no caso, o Atlas era um menino desabrigado. Mas o Uhum, que é interessante a gente pontuar aqui, que o livro também deixa bem claro, e o filme também deixa, na verdade, na minha opinião, né? Que o Atlas, ele, apesar de estar nessa situação de desabrigado ali, ele era um menino muito interessante. Ele era um menino uhum, bom, ele era um menino inteligente, um menino, bom, não sei, com uma cabeça boa, assim, né? E exato. ele também
já estava naquela situação desabrigado, desamparado pela família, justamente porque essa questão da violência estava presente na vida dele, né? A mãe Exatamente. dele sofria esse abuso. Acredito que pelo um padrasto, talvez, É, acredito que não era do pai uhum, dele. Não, isso. acho que não aprofundou essa Não, parte era da vida dele, padrasto, né? aham. Mas eu lembro assim Era que uma o que série de acontece padrastos, na verdade. então, ele se meteu no meio, ele não queria ver a mãe dele passando por essa situação, ele se Uhum, meteu nisso e ele acabou sendo expulso de casa, né? Então, ele ficou ali desamparado e precisou, enfim, arrumar um lugar para passar a noite e foi essa casa ao lado da casa da Lily. Foi aí que eles se viram que a história começou, porque a isso. Lily imaginou que ele não tinha o que comer, não tinha água dentro de casa, luz e tal. Então, tudo começou com ela percebendo ele e ela arrumou coisas para ele, assim, alimentos, acho que roupas, Uhum. enfim, né, para que ele Também, pudesse cobertores. Uhum. isso, para que ele tivesse um pouco de dignidade ali para ir para a escola, enfim. Então tudo começou, a relação deles começou nesse momento. Uhum, exato. E uma coisa bem interessante nisso é justamente isso que tu falou, né? Ele também teve muitos e muitos traumas, muitas e muitos Mesmo. problemas. Não gosto de fazer uma comparação de qual problema é pior, mas talvez ele teve mais coisas pesadas na adolescência e na infância dele, porque ele não tinha ninguém que estivesse lá por ele, né? A Lily, apesar de todos os pesares, sempre teve a mãe dela, né? É, Ok, era a mãe não conseguia sair do ciclo de violência, porque também foi uma criação diferente, enfim, né? Aí não vamos entrar nesse mérito, mas ela sempre teve a mãe. Ele não tinha ninguém, porque ele foi abandonado pela mãe, ele abandonado. foi abandonado, não tinha parentes, não tinha nada, e encontrou na Rejeitado, né? Lily, rejeitado. E encontrou na Lily a única pessoa que realmente se importou com ele, né? Nem conhecia ele e já foi lá, né, levar uma mochila com comida, com água, então, acho que, claro que isso também ajudou ele a se apaixonar por ela, né? Mas também simplesmente ali a amizade que eles, né, nutriram um pelo outro, descobriram que tinham Sofreram, muita coisa em comum. Ela também fez uma coisa por ele que ele não imaginava, que era permitir que ele entrasse na casa enquanto os pais não estavam para tomar banho, porque como ele estava numa casa abandonada, ele não tinha água, ele não tinha nada. E as crianças no colégio, enfim, falavam mal dele, falavam, né? Ele cheira, e coisa assim. E Isso. o que mais me surpreendeu isso que tu falou é muito verdade, que ele sempre foi tão forte em caráter que nem com essas coisas ele se deixou abater. Porque, né, olha o golpe que isso é na autoestima de alguém, ainda mais um adolescente, No né? emocional, né? De E repente, ele não de deixou isso chegar num passar. ponto de se desvalorizar, a tal ponto de não querer construir um futuro, e pelo contrário, Exatamente. né? Ele sempre deixou claro os sonhos que ele tinha, os objetivos que ele Uhum. tinha, né? Ele era muito. Inclusive, o filme, a parte atual se passa em Boston, né? Se eu não me engano, Isso, Boston. Boston. Uhum. E foi inclusive ele que falou dessa cidade para Lily, né? Eles moravam Isso. numa cidade provavelmente próxima a Boston, mas mais interiorana, né? Alguma Eu coisa não assim. lembro qual era até a cidade. Maine é o estado, né? Maine é o Acho estado, aham. isso. Então era Uhum. uma cidade do Maine. Então eu não sei se é tão próximo de Boston, mas enfim. É uma distância que, pelo que eu entendi, dá para ir de carro. E foi ele que falou de Boston para ela, dos planos, falou que tudo é melhor em Boston, né? Então foram coisas assim que essa paixão que você citou ali, que ele se apaixonou por ela, eu acho que foi uma paixão que se desenvolveu mutuamente, né? Os dois se É, apaixonaram com juntos. certeza. E foi uma coisa muito bonita, porque tinha essa proteção, ela Uhum. acontecia, porque a Lily ajudou ele, e querendo ou não, ele ajudou muito ela, porque ele escutava, eu não sei se ele chegou a viver, mas ele escutava o que acontecia na casa da Lily em relação ao abuso do pai dela Uhum. contra a mãe, né? E ele acolhia ela, né? Ele era um porto seguro, né, da Lily. E foi muito leve essa coisa assim de, por exemplo, ela abrir a casa para ele tomar banho e tal. Não teve nenhum apelo, na minha opinião, nenhum Aham, apelo, com nada certeza. ficou, por exemplo, sexualizado Nada. ou vulgar, de forma alguma, sabe? Foi muito inocente aquele primeiro amor, aquele, sabe, aquele No início conhecimento, foi o assim, carinho só mesmo por outro ser humano, total. a É, empatia. e isso mapeou Uhum. toda a vida da Lily depois. Dá para entender que, né, assim, no meu ponto de vista, que ela foi, querendo ou não, ele estava sempre vibrando, assim, né? Essa Caminhando relação junto, né?
caminhando junto, exato. Uhum, perfeito. Não, eu concordo contigo. O que que eu acho, tá? E aí depois eu vou fazer um link numa parte mais adiante do livro, que pra mim é a parte mais sensacional. Porque assim, tem um pensamento de muitas pessoas que livros da Colleen Hoover são bobinhos, são romances que não têm muito conteúdo. Eu discordo totalmente. Ok, é uma leitura mais fácil? É, não dá pra gente negar isso. É, nós que somos viciadas em livros, a gente sabe que não se compara com uma leitura de um clássico, que é pesado, tem uma É linguagem mais totalmente acessível. robusta. Total acessível. Esses totalmente são fáceis de ler, inclusive são ótimos para quem está começando com o hábito da leitura. Exato, Eles realmente exato. são fáceis de digerir. Mas eu discordo disso que as pessoas pensam que não tem muito conteúdo, porque eu sempre tiro lições muito grandes e muito profundas de todos os livros da Colleen. É, alguns mais, outros menos. Esse aqui é um dos que eu tiro mais lições. E uma delas que eu penso bastante, eu acho que o Atlas, para minha percepção, serviu na vida da Lily como uma bússola do que é o certo e o errado também, nas atitudes. Porque depois, até quando ela tem, né, explode a questão do relacionamento dela com o Ryle, que a gente vai entrar em detalhes depois, tem uma passagem que para mim é incrível, porque como que ela consegue se dar conta das coisas que estão acontecendo na vida dela e da gravidade das coisas é justamente comparando com essa bússola moral dela que ela criou naquela Legal, época. Então, para legal. mim, isso é fenomenal, assim, porque realmente, quando a gente está dentro de uma situação difícil, nem sempre a gente enxerga exatamente o que está Claro, acontecendo e não enxerga com clareza, porque a gente está envolvido naquilo, né? Tem todo o totalmente. emocional envolvido. Tem, Então, eu tem acho todo um isso. contexto. E tem Exatamente. a questão, quando a gente fala do Ryle, que é o Uhum. relacionamento atual ali, quando ele entra, ele é introduzido na vida dela, ele poderia ser considerado, vamos dizer, perfeito. A gente sabe que ninguém é É, perfeito, mas assim, é. toda a descrição dele seria de um baita homem, né? De um homem Uhum. tanto assim. Um Né? Um médico homem bem-sucedido, exato, bonito, bonito, solteiro. educado, Ah, aquela coisa, né, assim, é. conquistou a mãe dela também, né, tinha, Aham. sei lá, boas relações, sabia Cativante. cativante, sabia se comportar, era um homem, né, interessante, tinha Uhum. muita química entre eles. Então, eu acho que daí entra quando essa questão do abuso ela começou a acontecer, uma das coisas mais difíceis é que geralmente, eu acredito, né, o abusador, ele não é abusador em tempo integral. Com E isso certeza. deve gerar uma confusão gigantesca para quem está recebendo o abuso, né? Porque existe a parte, e eu acho que tem uma passagem do livro que ela fala algo do tipo, eu me sinto culpada por pensar nas coisas boas, mesmo depois que ela, né, começou a ser abusada, assim, né? E eu acho que aquele entendimento, assim, eu tô realmente sendo abusada, né? Uhum. Esse cair a ficha, entender que isso é uma verdade que está Aceitar acontecendo, aquela verdade, né? aceitar, né, que ela tá nessa situação, sendo que ela se prometeu que ela não ia passar pela mesma coisa que a mãe dela passou. Então a Tava gente anotando isso agora para não me esquecer de falar cara, é que é justamente, né? impressionante. Não, e é impressionante como a vida se organiza, porque, beleza, é Uhum. uma história. Inclusive, é legal falar que, pelo que eu li, é uma história que é inspirada na história da mãe da Colleen Hoover, né? Isso. Algo assim. Uhum. É. Então, eu acho que, como você falou de grandes lições, eu acho que realmente dá para extrair grandes lições, não tem É. nada de bobinho, Não. porque a vida se organiza para que a gente tem a oportunidade de encerrar ciclos. Aham. Infelizmente, às vezes ele vem, essas situações vêm com situações de dor e de Uhum. dificuldade, desafios que realmente nos provocam para a gente ter a chance de quebrar, de encerrar esses ciclos, né? Com certeza. E aí aconteceu algo que a Lily se prometeu que não aconteceria com ela, mas quando ela percebeu, ela tinha atraído, né, a mesma situação. E aí, né? O que que ela vai fazer a Exato. partir disso? E eu acho, só para fazer um gancho para situar quem não leu o livro, quem não assistiu o filme também, nesse meio tempo, são alguns anos que se passam, acho que 8 anos ou algo do tipo, em que ela nunca mais viu o Atlas, né? Porque, sem querer dar muitos detalhes da história, mas aconteceram algumas coisas ali com ela e com o Atlas que acabaram afastando os dois, no sentido de cada um foi viver sua vida. Lembrando que o Atlas não tinha
casa, né? Então ele também não tinha telefone, ele não tinha nada, né? Então dificulta também esse retomar de contato, mas Tá? também por causa das coisas que aconteceram ali quando eles tiveram que se afastar. E aí, que quando ela conhece o Ryle, também é bem exatamente como tu falou, o abuso nunca começa do início. Por isso, por isso que as pessoas acabam caindo nisso, né? Principalmente as mulheres, porque tudo começa muito encantador. Geralmente a pessoa que tem a personalidade de agressor, geralmente é uma pessoa muito encantadora no início, Seduz, né? sabe Sedução. falar, sabe seduzir, sabe falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir, entende quais são os pontos fracos daquela pessoa e aquilo que falta para ela, que aquela pessoa possa trazer, né, agregar ali, que vai fazer ela se apaixonar. E aí, nisso, as coisas vão começando tão aos pouquinhos que a própria Lily não percebe, né? A primeira vez, o que que acontece? É meio que uma confusão na cozinha ali, ele vira e dá um tapa no rosto dela, mas aí ela já pensa, não, mas eu acho que foi porque ele se virou muito rápido, Foi sem querer. foi sem Ele querer, também porque se ele tava muito machucou, porque foi por isso, foi por aquilo, tipo, né? Eu acho que a justificando, nossa mente acaba tentando criar justificativas também para aquilo, porque com tem tanta certeza. coisa bonita que já foi vivida com aquela pessoa que a gente não quer anular aquilo e simplesmente, né, enxergar com os olhos da verdade, assim, que uma outra pessoa de fora enxergaria mais claramente, né? E Isso. aí eu acho também muito interessante a gente fazer esse link com o filme, porque teve muitas coisas do filme que eu odiei, tá? Já vou começar com isso. Primeiro lugar que o Atlas do filme não representou para mim o mesmo Atlas do livro. Tanto em termos físicos, assim, porque eu acho bem diferente o Atlas do livro com o do filme, Os dois, o mas adolescente e o adulto, você achou o diferente? adolescente eu confesso que eu não me lembro muito bem do Atlas adolescente do É, filme. porque o Atlas adolescente eu achei legal, assim. Não O lembro. ator, depois o Atlas mais adulto, ele no filme ele é super fofo, mas eu É, acho que mas não não é é o o que eu. Atlas. É É, isso. É um ator bom, é um ator fofo, é é, um galã, assim, perfeito para cinema. é, Mas ele não representou o Atlas para mim. Porque, em primeiro lugar, que no filme eu acho que eles exploraram muito pouco a história realmente do Atlas, principalmente no retorno da vida dele para Lily. Que no livro relata muito mais, assim, né? Mas o principal que eu acho que ele não me representou eu achei assim um pouco rasa essa questão da proteção dele com a Lily nesse retorno, assim, sabe? Porque é uma coisa muito forte no livro. Ele não precisou que ela contasse pra ele, ele percebeu tudo sem, é, sabe? Então, é. essas coisas eu achei muito rasas. Mas teve uma coisa que eu tirei o chapéu pro filme, que eu achei que o filme fez melhor que o livro, que Sério? O foi, quê? tipo, a única coisa, a única coisa que eu achei melhor no filme do que no livro foi que eles conseguiram retratar o lado humano do Ryle. Porque eu acho assim, pra mim, ninguém é todo ruim ou todo bom. Nem a pessoa que é, né, nenhum agressor. Não existe 100% ruim e 100% bom nas pessoas. Eu acho que a gente tá sempre, né, pendendo na balança É ali aquela coisa da dualidade, né? a Todo mundo dualidade. tem a sombra e luz, chame como quiser, né? Mas isso Exato. existe. Tudo depende da escolha que a gente vai fazer quanto aos nossos lados, né? Exatamente. Isso eu achei genial no filme, porque ele mostra que o Ryle só é uma pessoa cheia de traumas não resolvidos. Enquanto a Lily é cheia de traumas, alguns também não resolvidos, mas, né, consegue continuar escolhendo as atitudes certas. O Atlas é uma pessoa cheia de traumas, mais do que qualquer um deles, super bem resolvido, por outro lado, né? Ele realmente é bem resolvido com todos os traumas, ele usou tudo aquilo Centrado nele mesmo, né? Centrado nele exatamente. mesmo. O Ryan é o oposto, ele é uma pessoa cheia de traumas também, que não trabalhou nenhum deles e abafou eles lá no fundo, que começou, né, a criar borbulhar na Colocou para personalidade. baixo do tapete, porque Exato. já aproveitando fazer um parênteses, o Ryle tem traumas
muito profundos, coisas Muito muito profundos. sérias que aconteceram com o Ryle, que levam, provavelmente, né, levam ele a ter essas atitudes abusivas. Então, Uhum. existe sim um trauma muito específico ali da vida dele, né, que aconteceu, enfim, que é algo que ele nem fala, né, tipo, ele É, nem cita muito assim, mas existe, tá? é. Então, isso vai ser E não é falado também. muito falado no filme também. Ele é mais. Mas eu Não, entendo, porque um citado. filme é um espaço curto É, de tempo para contar uma história, né? Então, com certeza, o livro sempre vai ter mais detalhes. E isso eu achei muito interessante no filme, porque eles mostram que o Ryle pode ser qualquer pessoa, sabe? você representa, né? Meio que Qualquer fica uma pessoa que representação. não que não dê valor, não dê atenção para se livrar daquelas coisas, porque todo mundo já passou por coisas ruins, todo mundo, né, tem seus problemas, todo mundo tem coisas da sua criação que afetam quem são como adultos, né? E cabe a cada um resolver o que vai fazer com isso, se vai deixar isso afundar a pessoa ou se vai fazer isso elevar, né? E Elevar. eu acho que eles conseguiram trazer muito isso para o personagem do Ryle, especialmente também para que homens que têm muitas vezes, esse machismo, principalmente aqui no Brasil, eu acho que isso tem muito, né? Homens que têm um machismo velado, que nem percebem que tem um machismo, ou coisas do tipo assim, coisa meio pesada que eu vou falar, mas isso existe muito, tá? Por exemplo, uma menina que relata algum abuso, alguma coisa assim, tem muitos caras que a primeira coisa que pensam é, mas que roupa ela tava usando? Ou, mas ela deu mole. Ou tipo, mas pediu. Esse tipo de coisa, assim, esse machismo velado, eu acho que é muito também cultural e acaba trazendo bastante é, é, esses ciclos viciosos, né? Que acabam assim, por exemplo, esportes mais violentos. Aquelas conversas de vestiário, conversa de vestiário, coisa. Eu imagino que esses lugares que tem esses machismos, essas coisas muito, sabe, fortes, assim, falta muito ter um pouquinho mais dessa sensibilidade, assim, de um chamar a atenção do outro, um tomar o outro pela responsabilidade que deveria ser o certo, assim, do certo, sabe? E eu falo isso porque tem uma passagem no livro que eu não tenho certeza se tem no filme, que me marcou muito também, que é o cunhado do Ryle, depois que, né, que ele já tá, que ele já bateu nela algumas vezes, enfim, que ela já foi até para o hospital por causa das agressões do Ryle, o homem que é casado com a irmã do Ryle, que por sinal é a melhor amiga da Lily, Amém. depois se torna, né? Ele fala para Lily, são duas pessoas que geralmente não têm muita relação assim, né, Intimidade. isso, muita proximidade, mas ele mesmo fala com ela em um desses momentos que ela tá se duvidando de si mesma e inclusive cogitando a possibilidade de perdoar ele e voltar pro Ryle. O cunhado fala uma coisa que eu achei fenomenal, que ele diz assim: olha, não sei se a fulana, a amiga lá, que eu não lembro o nome, já te contou isso, mas quando, no início do nosso relacionamento, ela me traiu. E em nenhum momento eu tive qualquer possibilidade de levantar a mão para ela. Eu senti raiva, eu odiei ela por alguns momentos, eu odiei aquela situação, eu pensei um milhão de coisas, mas eu nunca, em nenhum momento, cogitei levantar a mão para ela. Então, ali aquilo para mim fez, e ele foi uma pessoa que protegeu ela também contra ele nas situações sociais que eles estavam juntos, né? Porque depois eles têm uma filha juntos e tal, então fica toda uma situação que eles eternamente vão ter que conviver um com o outro, né? Então, eu achei isso muito forte, porque eu acho que às vezes a gente fica muito no nosso mundinho de tipo, a gente não pode se meter, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aquela É. coisa assim. Só que até que ponto, né? Eu acho que isso falta um pouco na cultura masculina de realmente, tipo, dizer, não, cara, para aí. Como é que tá falando isso? Isso aí não tá certo, sabe? Eu acho que essas É, pequenas mas eu acho que tem coisinhas, assim. uma coisa também que tem muitos, é que no caso, ali, ó, eu acho que tem muitos casos que acontecem, não só de homens que são assim, mas até as pessoas não falam o que acontece também, sabe? É, Às vezes usam uma máscara ali social e assim, as pessoas convivem, acham as pessoas bacanas, legais, educadas, inteligentes, sei lá, só que não fazem ideia da outra
da outra face que existe Tá. naquele ser. Então, às vezes, essa possibilidade, às vezes, de chamar a atenção, de puxar para real, assim, ela nem existe, sabe? Acho que tem muita gente que Uhum. varre situações para baixo do tapete, né? Com Mas eu certeza. acho que o mundo está dando alguns passos em relação a isso. Eu acho que sim, pelo que a gente vê alguns movimentos acontecendo. E então a gente já tem mais liberdade para falar sobre isso, liberdade para assumir, para admitir que isso existe, para falar sobre, que antes eu acho que nem se falava sobre essas coisas como abuso. Então acho que Verdade. agora, pelo menos, está pelo menos assim, ganhando mais. Acho que é palavra liberdade mesmo para falar sobre, né? E É. aí, já que você estava falando sobre, comentou sobre que eles tiveram um filho ali e tal, na verdade uma filha, né? Uma menina, aham. Uma menina, o relacionamento da Lily com o Ryan evoluiu, né? Eles Uhum. casaram, eles tiveram uma criança, né? Isso tudo aconteceu, desenvolveu. Então levou um certo tempo ali para Lily tomar uma atitude, né? Tomar a decisão do que Uhum. fazer em relação ao Ryan. E aí uma das críticas assim que vem muito forte para a história, tanto livro quanto filme, é que muitas pessoas, de forma crítica, dizem que o tudo foi muito suavizado. A história de Uhum. abuso e tal foi muito suavizada, que é No muito mais filme, né? sério, muito mais denso, mas no livro também até, sabe? Hum. Também críticos consideraram um livro que falou de uma forma muito leve, fácil, acessível ali e tal. E no filme também. O filme mais Uhum. ainda, na verdade, né? O filme mais ainda. E eu acho que tem muito a ver com a proposta da Colleen Hoover, o estilo dela, É. sabe? O estilo dela é do jeito que é. A, Uhum. a, a questão aqui dela não é trazer temas psicológicos, por exemplo, para explicar, né, contextos ou falar de uma história que seja só obscura, né? Acho que não é o Uhum. propósito. Então, eu não sei se eu entendo a crítica, né? Enfim, elas muitas vezes são construtivas e a gente permite que a gente discorra sobre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que deixou a história ser tão conhecida é justamente o jeito dela de Uhum. introduzir a história. É claro que, assim, talvez para uma pessoa que vai fazer essa leitura, e essa pessoa ainda não tem maturidade, porque esse livro estourou muito entre adolescentes pela Uhum. facilidade de ler, talvez não tenha maturidade para entender essas nuances da seriedade do que trata a Sim. história. Então, eu acho que isso realmente pode ser, né? Só que a gente não tem como controlar isso, né? Daqui a Uhum. pouco é aquela coisa que você até comentou e que eu acho que a gente comentou no outro episódio. Cada momento que a gente faz uma leitura vai ser um momento diferente. A gente Com vai certeza. perceber coisas novas e tal. E talvez daqui a pouco essa pessoa que agora viu só uma parte mais leve e suave e que até considerou o Ryle como eu li essa palavra, esse termo, bad boy reprimível, não? Como é que era? Que dava pra. Ai, meu Deus, não é essa palavra, mas é um bad boy que poderia ser redimível. Desculpa, redimível. Redimível. Uhum. Eu falei ao contrário, redimível. Né? Talvez daqui a pouco a pessoa se desenvolva e entenda por outra perspectiva, assim, sabe? Uhum. Então, eu não sei, eu não consigo ser tão crítica em relação a esse livro. Eu acho que ele é o que ele tem que ser, sabe? É. E eu acho que ele nos dá a oportunidade de acessar esse mundo, esse entendimento, ou um entendimento em relação a uma forma de abuso, né? Formas de Uhum. abuso, de ciclos de abuso, de uma forma que faz a gente parar para pensar, né? Faz a gente, poxa, né? Olha só o que está acontecendo e ter mais empatia por situações assim, sabe? Uhum. É... Eu tenho uma crítica a essa crítica. Os críticos, na verdade, é justamente essa questão de, o quão pesado tem que ser. Eu não concordo com isso, sabe? Porque eu acho assim, ok, Hollywood, filmes e livros em geral também tem meio que uma pegada de que eu sinto isso, pelo menos. De que para a mulher se rebelar contra aquela situação, contra aquela coisa, tem que ter acontecido uma agressão ou um abuso, alguma coisa muito forte, muito pesada. Eu não concordo com isso, porque eu acho legal que filmes e livros atuais abordem também esse outro lado da agressão, que não é só porque, vamos supor, né, não é o caso desse livro, mas não é só porque um homem não bate numa mulher que uma agressão não existe, porque pode ser uma agressão verbal, inclusive, né? Então, eu não concordo muito com isso de, o livro lidou de uma forma muito leve
o abuso, porque às vezes ele é um abuso mais velado, ele é uma agressão mais contida, entre aspas. Então, eu acho que as pessoas também têm que se acostumar com isso, que não é só quando a coisa é muito séria, quando a pessoa quase morre, que, né, é uma gravidade que a pessoa possa. Então, eu acho legal que, de certa forma, esteja trazendo isso também dessa outra maneira, né? Mas também, assim, aí já faço um outro panorama para polêmica toda com o filme, né? Que isso tá me irritando muito, muito. Tipo, eu era uma pessoa que adorava Blake Lively e passei a não gostar, porque, assim, em primeiro lugar, que o jeito que eles fizeram a divulgação do filme como se fosse uma comédia romântica, eu já não gostei, né? Aquelas entrevistas divertidas e lá, 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 tipo, não combina com o tom do livro e nem com o tom do filme. As pessoas que se conectaram Uhum. com a história por causa da questão toda, né? Que é um livro que fala sobre abuso, sobre agressão, eu acho que é até um desrespeito com essas pessoas, né? Ter lidado dessa forma tão É, florida e divertida é. nas, Mas na... eu acho que daí, no caso, quem lidou com isso na divulgação foi a Blake, né? Que lidou Foi, dessa maneira, né? foi, É, eu foi. vi alguma coisa assim, né? Mas não sei também. É que eu acho que tem. É uma questão de marketing, né? De publicidade, mas eu acho que tem mais de um público, né? Tem públicos diferentes para essa história. Tem o público que vai fazer o que a Blake falou, de ir se arrumar e sair com as amigas para ir no cinema. E vai ter o público que vai estar, assim, sei lá, sentindo na pele a história e, sabe, assim. Então, não sei, sabe? É o tipo de história que vai ficar nessa ambiguidade, É. né? Porque não sei o que que é certo e o que que é errado. A gente pode ter as Uhum. nossas opiniões, assim, mas... Ai, sei lá. Não É. sei dizer, não, É, né? até Não... porque a gente não estava lá enquanto estava acontecendo todas essas treta que estão divulgando agora sobre Pois o filme, é. né? Então, a gente nunca vai ter 100% de certeza de quem tá falando a verdade, quem não tá, o que que é exatamente É, aquilo que estão falando, né? e outra, tudo que gira em torno disso tem muito envolvimento de estratégia, né? Sim, Tipo com assim, certeza. Com certeza. estratégia para chamar atenção, para ganhar, né, dinheiro, enfim, em cima dessas grandes escândalos, assim. Então, É. são estratégias, eu acho que o que melhor que a gente pode fazer é extrair o que de bom há, né, e Uhum. tomar as nossas lições. E cada um vai enxergar também com os olhos do que tem dentro de si. Eu sei que é Sim. clichê, mas é clichê por uma razão, Uhum. e acho que é também por aí, sabe? É que eu acho que eu fiquei um pouco de cara, assim, porque eu fico pensando na estratégia toda do que está acontecendo com a questão entre os atores, né? Nada a ver com a história, nada a ver com o livro ou com o filme em específico, mas os atores ali, só porque eu me empolguei com a história. Mas eu penso assim, não sei também quem tem razão, de novo, não quero jogar pedra em ninguém, mas se o Justin Baldoni, que é o ator que faz o Ryle e diretor, se ele realmente, né, tem razão em tudo aquilo que ele tá falando, que a Blake só usou dessas acusações de abuso no set, usou isso só pra ter domínio da história, domínio do filme e tudo mais, eu fico muito, muito, muito triste, muito de cara, porque é um desserviço para toda a evolução que já teve na proteção da mulher, com toda essa questão, né? Aqueles movimentos todos que tiveram também. Mas, enfim, é só algo que eu queria compartilhar. Nada a ver com o filme, nada a ver com a história. Desculpem, mas eu precisava Não, desabafar. não, mas né, tua opinião, o que tu sentiu ali. É. Mas assim, falando agora mais ou menos assim do desfecho, né? Eu achei Uhum, que essa questão de ela ter engravidado, ter gerado uma vida e de ter tomado a decisão dela de encerrar esse ciclo, veio muito dessa força de ter se tornado mãe, né? Ter visto a filha dela e não querer que a filha dela veja o que ela viu, né? Durante a história dela. E eu achei que isso foi, para mim, na minha opinião, foi um tipo de empoderamento, assim, esse sim, amor, né, que vem através de um filho e porque, poxa, assim, é, a gente entende, assim, da forma como a gente pode, né, porque não é a nossa história, mas que como deve ser complicado, delicado você tomar a decisão de encerrar um ciclo desse, né? Às vezes a uhum, gente tem dificuldade de encerrar um padrão nosso de algum hábito, sei lá, que é uma coisa muito mais leve, que não prejudica ninguém uhum, além de nós mesmos.
Então, assim, imagina quebrar um sentimento e para um trauma profundo da construção do teu ser, né? Então, isso é necessário muita força para isso, sabe? Então, eu achei muito legal que foi através de uma vida que foi gerada justamente com a participação de um abusador, né? Que ela conseguiu encerrar o ciclo e é assim que acaba, né? E isso é uma coisa que eu tinha anotado aqui, inclusive, para a gente falar sobre. Eu, inicialmente, a primeira vez que eu li o livro, eu critiquei isso. Eu critiquei o fato comigo mesma, né? Óbvio. Eu critiquei o fato de por que que demorou tanto para ela tomar essa decisão. Só que depois que eu li de novo e depois eu assisti o filme, eu vi com outros olhos, porque eu comecei a pensar e me dar conta, né? É muito fácil para mim, que estou de fora, enxergar isso e ver, né? Agora ela, que estava envolvida, que com certeza o livro não consegue contar tanto assim, porque é limitado também, mas com certeza tiveram muitos momentos incríveis que ela viveu com o Ryan. Foi toda uma história, todo um casamento, né? Todo um amor também. Ela continua amando ele, continuava amando Exato. ele, Isso apesar, ficou bem claro, né? né? Então, eu acho que e aí, para quem não tá muito situado na história, ela essa última agressão que ele tem contra ela, que ela vai pro hospital, é no hospital que ela descobre que tá grávida. Aí durante esse período da gravidez, né, da gestação, ela não sabe ainda o que que ela vai fazer, né? Então ela fica batalhando internamente e nesse período ele demonstra que mudou, né? Então, tipo, ele dá todos os sinais de que tá muito arrependido realmente, de que ele mudou, de que vai ser diferente e tudo mais. Só que quem tá de fora tem essa noção de que é muito. Eu não acredito que uma pessoa que agride outra consiga mudar com essa pessoa. Eu acredito que ele pode sim tratar tudo aquilo para os próximos relacionamentos não repetir. Mas eu, Bruna, acredito ser muito difícil porque a pessoa sempre vai voltar para aqueles mesmos sentimentos, para aqueles mesmos momentos com aquela pessoa em alguma dada situação, sabe? É. Porque tem E algo ali quebra a naquele confiança, relacionamento né? dos dois que faz essa E foi, tá faísca estragado, né? Tipo explodir. assim, tá quebrado, né? Aquela Exato, confiança total, assim, tá, foi quebrada, né? Tipo, é exato. muito complicado, assim, né? E eu acho bem interessante que justamente a forma que ela escolhe contar para ele é botar essa responsabilidade para ele, de dizer, né, o que que você faria se fosse com a sua filha? Se a tua filha Exato. dissesse que quer voltar com um homem que bateu nela, o que que você diria É, para ela, né? é. E aí eu também vejo muito realmente do lado bom do Ryan, porque ele não é só todo ruim também. Então, tipo, porque se ele fosse ruim, ele manipularia ela naquele momento, né? Dizer não, porque não é assim. Mas enfim, ele é sincero e ele diz, eu imploraria pra ela terminar com ele. Então, Isso, ele dá o espaço necessário, assim, né? é, E ele também tem a questão do Atlas, né? Que daí volta para a vida dela, né? é. Depois de deles adultos. E, e aí também existe alguma crítica, assim, sobre e que talvez ela tenha deixado de ser a heroína, como se ela tivesse abafado a própria história dela por conta desse relacionamento com o Atlas. Alguma coisa assim também eu ouvi. Mas eu não acho isso, sabe? Eu Também não acho acho. que realmente eles construíram desde o início uma base muito forte para a relação deles ali. Muito Até porque verdadeira, ele não né? salva ela de nada, né? É ela que se Exato, eu salva em também todos os achei isso momentos. exato, muito claro. Eu realmente acho que ela viveu a vida dela, sabe? Eu acho que realmente ela lutou com todos esses sentimentos, ela foi forte, ela foi firme. E depois eles se reencontraram, meu, que bom, sabe? É É, uma questão de quase merecimento já daí merecimento. também, Eu ia dizer né? também. Poxa, É, eu acho que da exato. minha parte é isso. Da minha também. Acabei me empolgando em alguns momentos, porque eu realmente gosto muito desse livro, dessa história, né? Não é que ela não termina com esse livro. E talvez, quem sabe, a gente faça o livro número 2 para Ah, continuar essa legal, boa história, ideia. né? Legal, boa ideia. Vamos Que ver. eu, Preciso inclusive, saber a já tua li opinião. também, que foi acho que o primeiro, porque eu comecei pelo Uhum. assim que Ao começa, né? contrário. Eu fiz ao contrário. Mas eu também não lembro muito bem e seria legal, de repente, é uma boa ideia. Gostei, ó, fica Vamos? aí. Ó.
Fica aí, que daí a gente retoma aí de uma sequência. Acho que pode ser uma boa ideia. Gostei, ó. Então tá. Decidindo Boa. reunião, a reunião do Adorei. episódio. Adorei. Então, pessoal, muito obrigada por nos aguentarem até aqui. Só de saber que alguém tem interesse em nos ouvir já me deixa bem contente. É, E se alguém chegou até aqui, muito obrigada. muito, muito, muito obrigada mesmo, porque o nosso propósito com esse podcast é justamente trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho sobre essa nossa paixão com os livros, né? Que ninguém percebeu até agora que nós somos duas nerds de livros. E a gente gosta muito e quer compartilhar um pouquinho com vocês, porque se a gente despertar um pouquinho desse interesse também de leitura em alguém, ou simplesmente criar essa comunidade de pessoas que gostam de discutir sobre os livros que a gente lê, vai ser uma alegria. Então, muito Ai, obrigada. é uma alegria mesmo. É muito bom a gente poder pensar, talvez, em ser companhia, né, para É, alguém, assim, para falar sobre algo tão bom. exatamente. Então, Então, até nos a vemos na próxima. próxima. Até a Até! próxima. Obrigada! Beijo!